Fala pessoal, tudo bem? Tô te chamando aqui para tomar um café comigo. Nós vamos bater um papo importante sobre como você muda de patamar dentro do Airbnb. Porque eu sei que muitos de vocês, assim como eu lá atrás, né, passei por todo esse desafio desde 2017, muitos de vocês travam em algum momento, né? E travam, o pior do travar não é travar, o pior do travar é achar que chegou no máximo que poderia chegar. E a gente sabe que não é verdade. Né? A gente sabe que muitos de vocês, assim como eu lá atrás, né, poderia sim chegar num outro nível, num outro patamar. E eu acho que muita gente trava por vários motivos, e eu vou dar dentro desse vídeo 3 dicas diretas, tá? Então, são 3 passos, 3 movimentos que você precisa organizar, consolidar para mudar de patamar. Não é para começar, tá? Não é dicas de iniciante. Se você está no início, talvez você tenha que guardar esse vídeo para depois. Né? Se você não sabe o que é uma pré-aprovação, se você ainda não sabe como fazer uma oferta especial, talvez, né, como você não sabe mexer em preço e calendário, então você ainda está muito amador, tá? Aí talvez esse vídeo não seja para você, porque para você crescer, né, de verdade, você precisa já estar andando, né? Você precisa saber de calendário, de preço, de muita coisa. Agora, talvez você já esteja fazendo aí 1% do valor do teu imóvel, né? Então, vamos supor um imóvel de 250 mil, você já está fazendo aí 2.500. E aí eu vou dizer para você que eu poderia até te elogiar, falar, pô, parabéns, você está fazendo 1% do teu imóvel, ele vale 250 mil, né? Então você está fazendo por mês R$ 2.500, vezes 12 meses, isso significa 30 mil por ano, né? Poderia até te dizer parabéns, né? E na verdade é, porque você tentou, começou, está fazendo, está dando o seu melhor. Então, ótimo, é ótimo. Isso é muito bom, porque a gente não pode esperar, né? Então, se você já está fazendo 1%, cara, parabéns mesmo, né? Porque você já está evoluindo, você está melhor do que outras pessoas que estão esperando o sofá ideal, a cama ideal, a colcha ideal, né? Quando o fotógrafo for, pelo amor de Deus, que bom se você já andou, se você se arriscou, se você teve coragem. E por isso, talvez, você já esteja fazendo realmente 1%. Então, no imóvel de 250 mil, você está fazendo aí 2.500 por mês, 30 mil por ano. E eu tenho uma boa notícia para você. Né? Esse valor é muito baixo. Esse valor é muito pouco. Isso é um bom sinal, né? Porque é uma oportunidade. Existe uma oportunidade. E é por isso que os 3 conselhos que eu vou dar aqui, né, eu vou te contar um pouco da minha história, e esses 3 conselhos é uma conversa, é como se você estivesse aqui na minha frente, no meu escritório, e eu estivesse conversando com você. Esses 3 conselhos, eles são para pessoas que querem mudar de patamar, tá bom? Se não é o teu caso, se você está feliz com o que você está ganhando, você está fazendo talvez 1%, ótimo, né? Então não é para você esse vídeo. Esse vídeo é para quem quer ir para um outro nível. Existem 5% das pessoas no Airbnb ganham 95% do dinheiro. Se você quer fazer parte disso, então fica nesse vídeo. E eu só vou te contar por que, que eu descobri isso e por que, que eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa, com qualquer imóvel, em qualquer lugar, pode fazer esse resultado. Presta atenção. Por que eu tenho essa certeza? Porque eu comecei com um imóvel em Brotas, no interior de São Paulo, que não era meu, estava em inventário da família. Eu morava a quase 300 quilômetros de distância, num imóvel, num bairro mais isolado da cidade, um pouco mais isolado, né? E sem nenhuma infraestrutura. Um imóvel com 3 quartos para 8 pessoas, com um único banheiro, que não tinha piscina e não tinha nenhuma estrutura. E eu fiz, mas com muita dor, com muita dificuldade, né? Trabalhava no mercado corporativo, então lá em 2017. E esse caminho meu me fez ter certeza, depois, hoje, com mais de 1.000 alunos na mentoria, mais de 87 imóveis sob gestão, que existe mesmo uma enorme possibilidade de qualquer pessoa fazer. Só que ela precisa entender que
Não é do jeito que ela fez até aqui. Por isso que eu estou falando de mudança de patamar. Para quem jogou videogame, por exemplo, entende o que eu estou falando. Para quem, até em faculdade, escola, são outros patamares, né? Tem gente que só fez o primário, tem gente que fez o ginásio, tem gente que fez o colegial, tem gente que fez a faculdade, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, pós-doutorado, né? Então, você muda de nível. E quando você muda de nível, você precisa ter coragem, porque você já sabe que o próximo nível, o jogo é diferente. Então, se você quer ter essa coragem, fica aqui e eu vou te contar as 3 coisas que você precisa fazer para ir a esse outro nível. Eu posso te garantir que você pode fazer. Tá? Então, você pode, talvez esse ano, aumentar 30% da tua receita, 40% da tua receita. Talvez você possa fazer 1,5%, 2% do valor do teu imóvel. É moleza? É fácil? É tranquilo? Não, né? Não, não é. Então, não é do jeito que eu fazia lá em 2017, né? Não é daquele jeito. E não é do jeito que você ouve aí, talvez, na internet, com um monte de dicas soltas, né? Se você, então, ativar a reserva instantânea, né? Se você assumir a taxa do hóspede, se você apertar tal botão, pelo amor de Deus, você que já está fazendo 1% do valor do teu imóvel, você já sabe que não é com esse tipo de dica genérica ou de ação relativamente simples que você vai sair do patamar que você está para ganhar 30% a mais, tá? Então eu vou dar 3 passos aqui do que eu entendo ser possível e ser viável para você assumir esse caminho novo. Primeira coisa, você precisa alugar 12 meses por ano. E para alugar 12 meses por ano, você tem um desafio. Você precisa vencer o algoritmo do Airbnb, tá bom? Então, primeira coisa, né? Primeiro ponto crucial. Você já entende de anúncio, você já entende de Airbnb e talvez você esteja fazendo anúncio para o hóspede. Tá tudo bem. Isso te dá algum resultado, tá? Mas na essência o primeiro passo, já estou te dizendo, que você precisa fazer anúncio para vencer o algoritmo. É o algoritmo do Airbnb, um sistema, né, que recebe aquele pedido quando a pessoa entra no airbnb.com.br e escreve, por exemplo, Florianópolis, 5 pessoas, de 10 a 20 de janeiro. Certo? O hóspede foi lá e clicou, escreveu o que ele está buscando nesses campos: check-in e check-out, data de check-in, data de check-out. Pronto. Quem recebe, né? Imagina que tem como se o algoritmo fosse uma pessoa, né? Só no sentido figurado aqui. Quem recebe esta informação é essa pessoa, né? Supostamente, não é uma pessoa. Estou dando um exemplo figurado aqui. O algoritmo, ele recebe este pedido, é como se ele olhasse no papel: ah, entendi, o hóspede quer viajar para Florianópolis nessa data de check-in e check-out para tantas pessoas. E aí ele, a partir deste momento, ele vai olhar para os anúncios publicados em Florianópolis, que, em primeiro lugar, estão disponíveis naquela data, certo? Primeira coisa que ele faz é isso, ó. Quais são os que estão disponíveis nessa data, beleza? Dito isso, bom, aí ó, você já percebeu que nesse simples detalhe, ele já eliminou, sei lá, 70% dos anúncios, tá? Não apenas aqueles que estão alugados de 10 a 20, por exemplo, né, daquele mês, que foi a data de busca, mas aqueles talvez que colocaram que, por exemplo, né, no dia, poderiam até hospedar, né? Porque tem um hóspede, por exemplo, se a busca é de 20 a 30 de janeiro, aí o hóspede na tua casa, por exemplo, está saindo dia 20. Você poderia hospedar. Mas o Airbnb não separou o teu anúncio. Sabe por quê? Porque no dia você escreveu uma configuração no teu anúncio dizendo assim: eu não aceito hóspede. Tem lá na configuração de calendário, você sabe o que eu estou falando. Eu não aceito que um hóspede entre no mesmo dia que o outro está saindo. É uma configuração simples de calendário. Ou eu exijo uma noite antes e uma noite depois de cada hospedagem. Só isso. Só o fato de você ter colocado isso e você ter todos os dias para frente disponíveis, o Airbnb não, o algoritmo, né,
não vai separar o teu anúncio. Ele eliminou o teu anúncio de cara. Porque você está dizendo que não tem possibilidade de check-in no dia 20, mesmo que os outros dias todos estão livres. Porque você tem um hóspede saindo dia 20 e colocou que não aceita um hóspede entrando no mesmo dia que o outro sai. Porque você deixou um dia de limpeza. Só isso te tira o teu negócio de várias buscas. Aí você vai falar assim, por que é importante? Presta atenção, por que você tem que entender a mentalidade do algoritmo. Porque esse jogo de ganhar 30% a mais, ganhar 2% do valor do imóvel, não 1, né, ao ano. Dobrar, né? Imagina o exemplo que eu dei lá no começo. O cara tem 250 mil, é o valor do imóvel dele, está fazendo 2.500, ele quer fazer 5 mil por ano. 2% do valor do imóvel. 5 mil por mês, né? Ou seja, 60 mil por ano. É muito mais complexo, é outro nível. Então, ele tem que entender, primeiro passo, de algoritmo. Porque na alta temporada é moleza. Né? Na alta temporada, qualquer pessoa faz. E essa pessoa que é qualquer pessoa, que é a média, ganha no máximo 1%. E se contenta. Ela está na média. Né? Agora, quem quer ser a elite, quem quer dobrar o resultado, quem quer ganhar 2% ao mês, ela tem que entender, em primeiro lugar, dei um exemplo aqui, entender de algoritmo. Como é que o algoritmo me coloca na frente, né? Na frente. E ele, para te colocar na frente, ele precisa, em primeiro lugar, de disponibilidade. Ele precisa enxergar o teu anúncio. Claro, se o teu anúncio for preferido dos hóspedes, né? E tiver disponibilidade, a tua chance é enorme. Só que às vezes você acha que tem disponibilidade. Então você precisa deixar de ficar olhando para conceitos genéricos e entender como você aumenta a disponibilidade do teu calendário no curto prazo. Não é daqui 70 dias, não adianta 90 dias, 100 dias, é agora, é os próximos 20, 30 dias, porque a maior parte das locações de altíssima rentabilidade estão ali. Tá? Então você tem que entender de algoritmo, porque você precisa de disponibilidade e você precisa ter os preços certos e alugar no curto prazo, nos próximos 30 dias, porque aí está o maior dinheiro. Quando você aluga para daqui 2 meses, para daqui 3 meses, ouve o que eu estou te dizendo. Você está deixando muito dinheiro na mesa. Foco no algoritmo, foco no calendário, foco em alugar no curto prazo. Nós não queremos, Fábio, mas na minha cidade os caras se planejam. Nós não queremos alugar para quem se planeja. Você percebeu que para você dobrar o que você ganha, você não pode fazer o que você vinha fazendo. Porque mudar um sofá, aumentar o número de camas, aumentar o número de hóspedes, que são coisas óbvias, não vão te colocar no outro patamar. Porque isso é óbvio, isso é o que todo mundo faz. Ativar a reserva instantânea, apertar botão, mas não é isso. Entende? Isso não vai te colocar no outro patamar. O que vai te colocar no outro patamar é você entender onde está o dinheiro real. Não é aumentar a ocupação do teu imóvel, é abrir um monte de agenda para frente e aí você abre um monte de agenda, vai caindo as reservinhas lá, né? E isso é o que todo mundo faz. E não faz mais do que 1%. Não é isso. Não é isso. Né? É agir com inteligência, ter coragem de segurar as reservas para o curto prazo. Nos próximos 20, 30 dias está a maior rentabilidade. Algoritmo, calendário e preço. Segunda dica, você precisa ser campeão de vendas. Como é que eu me torno campeão de vendas? Com a marca. Você precisa construir uma marca fortíssima. Tá? Então, no conceito de marca, eu vou dizer para você o seguinte. O que eu estou dizendo é o que deu certo para mim. Lembrando, hein? O que deu, já vou te lembrar. O que deu certo para mim, como eu administro, eu e a minha empresa, Anfitrião de Elite. Depois você pode entrar lá, anfitriãodeelite.com.br. Vai ver o nosso site. Me segue no Instagram, @Fábio Beraldo. Aqui, né? Você pode aqui clicar também, né? E lembrando, né? Vamos ter um evento aí, ó. 3 dias está aqui, ó. É o primeiro passo para você dar um salto de qualidade aí para um outro nível. Em breve, ó, tá aqui, ó, 26 de janeiro, às 8 da noite. Nós vamos ter 3 dias de evento, de 26 a 28. Eu sugiro que você vá lá, porque o que você vai ouvir lá é mais profundo do que está aqui, inclusive. Tá? O que acontece? Você precisa consolidar uma marca de valor. E para você consolidar uma marca de valor e se tornar campeão de vendas, não é trocando sofazinho, não é colocando beliche, né? Não é aumentar o número de hóspedes.
não é colocando aquilo que você quer, tá? É você colocando aquilo que o hóspede quer. Então você precisa conhecer o teu hóspede com profundidade. Porque criar a marca é você obter muitas 5 estrelas, é você obter comentários fantásticos e alugar com muita frequência para que o algoritmo possa cada vez mais te colocar para cima. E aí, é claro, com o tempo você vai aumentar o preço. Mas a construção da marca, ela não vai passar obrigatoriamente para que porque você ganhe muito dinheiro no começo. Então, se você ainda não tem 30, 40, 50, 100 avaliações, o que você precisa fazer é ter as avaliações, se tornar preferido dos hóspedes e crescer. Para isto acontecer, você precisa, num primeiro momento, não ligar tanto para a rentabilidade. Você precisa crescer a marca. E aí, quando a marca vai se estabelecendo, você vai aumentando o preço e focar nos períodos lá de 30, 40 dias antes do check-in, que é o momento que tem realmente a maior rentabilidade. Então, a construção da marca depende de colocar o hóspede, já percebeu, né? No centro do processo. A marca se fortalece, que é a marca do teu imóvel, quando você coloca o hóspede no centro. Né? Quando você não quer ganhar dinheiro porque ele quer fazer um check-in antes ou um check-out depois, você deixa. Caso você não tenha hóspede, claro, né? Naquele dia. Então, você começa a construir um caminho de sucesso com base muito clara numa marca forte. E quando a pessoa olha o teu imóvel, né, ela está procurando um imóvel, ela já vai ter certeza que aquele é o imóvel certo. Né? Ela já viu os comentários, já viu as avaliações, já viu as notas, e ela tem toda a certeza que pode dar certo, sem dúvida alguma, e o teu imóvel vai crescer, porque em primeiro lugar, quem vai ver o teu imóvel é quem? O algoritmo. É o algoritmo que vai ver o teu imóvel, tá? Então, esse é o segundo ponto muito importante. E o terceiro ponto, e mais importante, gestão profissional. Gente, com amadorismo, né? Olhando o teu calendário de vez em quando, não sabendo mexer nos preços com muita frequência, nas dezenas de possibilidades de oferta que o Airbnb te proporciona, né? Oferta personalizada, promoção especial, ofertas por períodos, ofertas para 2, 3, 4, 5 dias, 7 dias, com foco em diária. Preço de diária não tem nenhuma relevância. Né? Quando você não passa para este nível, quando você não entende os indicadores de gestão profissional, não consegue consolidar a organização dos teus ganhos mensais e despesas, né? Quando você não consegue entender o que significa uma baixa impressão, né? Uma baixa taxa de impressão de primeira página, uma baixa taxa de conversão e como você atua naquilo semanalmente para garantir o impacto do algoritmo colocando teu anúncio na frente. Aí você se torna um amador. E o amador não é aquele que não tem resultado, tá? O amador é aquele que se mantém no mesmo resultado. E o resultado dele normalmente não passa de 1% ao mês do valor do imóvel, né? Então é aquele exemplo que eu dei, pode 250 mil que vale o imóvel, ele não passa de 2.500, sendo que ele poderia fazer 5 mil, 6 mil. Na nossa mentoria tá cheio de gente, né? Que faz nos meus imóveis, nos imóveis que a gente administra, né? 2, 3%, compra um novo imóvel a cada 3 anos. Por quê? Porque entende o modo profissional de trabalhar. Porque sem esse modo profissional, não tem jeito nem no Airbnb, nem em lugar nenhum. Se você conduz o teu anúncio no Airbnb como você conduziria um anúncio na OLX, ou no Booking, ou em qualquer outro lugar, né? Sem essa visão profissional, está explicado, porque você ainda não passou do 1%. Está tudo bem. O caminho até chegar ali, como é uma pessoa que termina o colegial e ela vai para a faculdade. Parabéns! Ela fez um grande trabalho. Fez lá todos os estudos, chegou no colegial, terminou. Parabéns! Só que o próximo nível é diferente. O próximo nível é diferente. Né? E é o que eu estou dizendo aqui. O próximo nível, que é a gestão profissional, que pode te colocar no outro patamar, ela exige de você um nível de dedicação, de conhecimento superior. Indicadores, né? Análise próxima de ganhos e despesas, né? E análise da persona, que é aquele hóspede que vai no teu imóvel, porque o algoritmo olha para isso. Então, entenda que você precisa passar para o outro nível, certo? E se você conseguir fazer isso, eu te garanto, você vai abrir a tua mente, como tanta gente está na nossa mentoria,
que hoje já está comprando imóvel em leilão, consórcio, construindo imóveis novos, porque perceberam, né, a grande possibilidade que existe no Airbnb de você aumentar o teu ganho de uma forma muito bacana, de forma exponencial e com algo que não traz risco. Né? Deixar o dinheiro no banco, cada vez, no Brasil principalmente, é um risco cada vez maior, tá? A tal ponto que você está vendo cada vez mais a economia se confundindo. Não existe nenhuma chance de um país como o Brasil ficar pagando 12, 13% ao ano de taxa de juros em poupança. Isso não existe. Né? Ou acaba o dinheiro ou acaba os bancos. Né? Então, você investindo em imóvel, né, em terreno, em construção e ganhando dinheiro com isso, é uma fórmula perfeita de sucesso. E eu te garanto que existe um caminho. Então, se você está aqui nesse vídeo até agora, sabe o que acontece? Você já é um vencedor. Porque, em média, de 20 a 30% das pessoas assistem um vídeo inteiro como esse. Então, parabéns! Você já está aqui e você está prestes a começar um trabalho novo. Então, se organiza, participa do nosso evento, que vai acontecer 26, 27, 28 de janeiro. Siga o meu perfil no Instagram, porque se você estiver vendo esse vídeo depois, você vai poder nos seguir lá e saber dos próximos também. Mas se você estiver vendo agora, dentro do período, se inscreva. Vai ter um link de inscrição aqui embaixo, porque lá nós vamos entrar com profundidade, tá, nesses temas. E poucas pessoas chegaram até aqui, não é tanta gente que vai chegar lá, né? Então lá eu vou dar dicas de fato, com profundidade sobre tudo isso, porque eu tenho certeza que você pode ir para um outro nível de ganhos, né? E aí comprar um novo imóvel, um novo terreno, ir para um outro patamar, como a gente vê todos os dias por aqui. Esse é o meu desejo, que você acredite no teu potencial. Você pode fazer, como muita gente tem feito, e eu tenho certeza que se você se dedicar, se você tiver coragem de acreditar que é possível, existe um caminho para você. E eu vou te fazer uma pergunta para encerrar esse vídeo. Se não for você para fazer isso, quem é que vai fazer? Valeu!